Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada hoje é a criadora Cristiane Jataí, que vai ter dias 14 e 15 no Centro Cultural de Belém o espetáculo Depois do Silêncio. Cris, muito obrigado por estares aqui estes minutos a conversar connosco. É um enorme prazer. O meu prazer é meu. Gostava de começar pelo princípio, porque esta é a terceira parte de uma trilogia, a que chamaste Trilogia do Horror. Fala-nos só, antes de mais, nos primeiros dois episódios dessa trilogia, por favor. Então, essa trilogia eu comecei a criar a partir do momento que houve a eleição do governo anterior, esse governo com claras tendências à extrema-direita, e diante do choque, na verdade, da eleição democrática desse governo, desse senhor, que eu prefiro não citar o nome, eu decidi criar uma trilogia como uma pesquisa, uma investigação sobre quais seriam as estruturas, de alguma maneira, sociais, mas também desse momento do Brasil, mas do mundo, que possibilitaram isso acontecer. Então, eu fiz 3 espetáculos. O primeiro, que é uma adaptação livre, bem livre, que é quase um debate, um diálogo e uma luta, de alguma forma, em relação ao filme Dogville, e para tratar da questão do fascismo, de uma pessoa que vem de fora, de uma imigrante, que tenta ser aceita por uma comunidade. Primeiramente ela é aceita e depois ela é repudiada, e a gente trabalhou na relação do roteiro, tentando sair desse roteiro, tentando mudar esse final, e infelizmente não conseguindo. A segunda foi uma criação, essa primeira criação eu fiz em Genebra, foram 2 criações na Suíça. A segunda foi uma criação no Schauspielhaus Zurich, e essa criação falava sobre a estrutura patriarcal, mas principalmente a masculinidade tóxica, fazendo uma relação direta com esse governo anterior. E a gente trabalhava com 3 fontes. Uma fonte era o texto do Shakespeare, Macbeth, que era a segunda vez que eu trabalhava com esse texto. A segunda fonte era o texto A Queda do Céu, do Davi Copenau e do Bruce Albert, por isso que a peça se chamava Antes da Queda do Céu. E a terceira foram materiais que vieram da reunião ministerial que houve durante a pandemia, que foi um escândalo, em que se falavam coisas absurdas, entre elas aproveitar a pandemia para passar a boiada. Então, essa peça falava muito sobre também a violência contra o feminino em todas as suas expressões, inclusive a própria floresta amazônica. Por isso, o texto do Davi Copenau é Líder Yanomami. E, finalmente, a terceira parte, que é o Depois do Silêncio. Para mim, era muito importante que a terceira parte dessa trilogia, se as duas foram uma perspectiva de fora para dentro, que a terceira parte falasse de dentro para dentro. Portanto, é um mergulho no interior do Brasil, é um mergulho numa realidade social e endêmica, assim, trágica. E as fontes desse material para a criação dessa peça é o livro Torturado, de Itamar Vieira Júnior, livro premiado em Portugal, que é um livro importantíssimo, prêmio Leila, que é um prêmio que fez com que houvesse uma difusão enorme do livro no mundo, inclusive, e que fala, na verdade, de situações realmente quase de escravização, principalmente dos povos afro-brasileiros, indígenas, no interior do Brasil, no caso na Chapada Diamantina, mas a gente sabe que não é só lá, de pessoas que não têm ainda hoje, em 2024, o direito a ter uma terra, o direito a existir, o direito a, enfim, o direito mínimo de sobrevivência. O livro trata disso. E ainda, para concluir, eu também uso um material importante, que é o filme Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, e que faz um paralelo sobre o livro, é ficcional, ainda que parta de material real, mas que faz um paralelo com uma história que não para de acontecer no Brasil, desde o período colonial até os dias de hoje. Portanto, tu pegas nessas duas inspirações principais que depois vertes na tua criatividade para este Depois do Silêncio, não é? De que forma é que essa forma a partir de 2 objetos artísticos, fazeres um terceiro objeto que é a tua criação? Sim, sim. Eu acho que, bom, primeiro, para mim me interessava muito trabalhar com a própria estrutura e o dispositivo proposto pelo Eduardo Coutinho no filme Cabra Marcado para Morrer, que significa voltar a essa comunidade que foi base de inspiração para o Itamar, de pesquisa para o Itamar,
para a criação do livro. Então, eu voltei lá e a gente fez um documentário com essas pessoas. E depois, então, esse documentário ele é trazido na cena pelos personagens ficcionais da história e apresentado, então, nessa tensão, nessa fricção entre a realidade e a ficção, para falar de uma questão que é realmente sobre a realidade que a gente vive, que essas pessoas vivem. Bom, então, assim, parece que é um doc, mas, na verdade, é uma ficção, e o material que vem do Eduardo Coutinho, ele que também fez isso, porque o filme do Coutinho também é ele que é sobre a morte do João Pedro Teixeira, assassinado em defesa da sua comunidade, de ter o direito às suas terras, e que parece muito, sem fazer spoiler, uma história que tem no livro do Itamar. Então, essa história ficcional se mistura com essa história real, e essas atrizes, então, aí sim, sobre a minha linguagem, elas vão para a cena para falar diretamente com o público sobre esses acontecimentos, só que a magia, os sonhos, as músicas, tudo isso vai entrando na peça para construir essa história que é inspirada no Torturado, que é esse livro incrível. Incrível. Tu sentes que a escravatura, em particular, ainda se relaciona com os nossos dias, com o que acontece hoje em dia? Completamente, sim, completamente. Eu acho que a gente está ainda muito longe de superar essa herança histórica, mas que, na verdade, se tornou uma questão endêmica, né? Eu acho que, assim, a gente vive um Brasil, eu acho que, infelizmente, também não é só o retrato do Brasil, mas falando do Brasil, é uma sociedade extremamente injusta, e que tem que batalhar muito sobre suas questões raciais, inclusive uma sociedade racista, assim, depois de tanto tempo dessa história horrorosa de escravidão no Brasil. As pessoas negras e também as pessoas indígenas sofrem violentamente até hoje, assim, inclusive, né, a gente está falando das zonas rurais, mas também nas favelas, em todas as áreas em que elas são, enfim, em que suas vidas são destruídas de maneira impune. Então, essa luta e essa denúncia é algo que eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. E eu acho que, assim, o Itamar traz isso de uma maneira muito, muito forte, importante, também poética, assim, uma relação também, porque eu acho que não é só sobre a dor, eu acho que fala muito sobre a nossa estrutura do nosso país também é formada por isso, assim, eu acho que nós somos muito africanos, muito indígenas em toda a nossa cultura, e também do melhor que nós temos também. Então, e aí eu acho que é super importante dizer que quando você fala aí, você trazer a sua linguagem, a minha linguagem também é de encontro com os atores, nesse caso com as atrizes, que foram muito importantes na construção desse trabalho. Sim, a gente trabalhou muito colaborativamente. Pois, eu queria mesmo perguntar-te sobre o processo criativo para este espetáculo e em particular, além disso, se o teu modo de criar se vai mudando conforme a criação, conforme tu vai passando o tempo, ou se tendes a ter um método que gostas de usar nas tuas criações. Então, na verdade, a cada processo e a cada projeto, eu acho que quer dizer, tem alguma coisa que é sempre a mesma e que se desenvolve, né? Mas existe que, assim, a pré-concepção, a ideia de como o espetáculo vai ser, que relações e conceitos, e muitas vezes, dependendo da peça, toda uma estrutura dramatúrgica é criada anteriormente, mas depende muito de cada processo, e no caso deste processo, para mim era muito importante a voz, a presença e a colaboração dessas mulheres, e também do músico Adonir. Esse é o lugar de fala, assim, eles é que podem falar sobre isso, então a história deles está ali, a presença deles, a colaboração na dramaturgia e na sala de ensaio, que depois eu vou trabalhar, mas principalmente nas improvisações da sala de ensaio. E claro, as vozes, que na verdade são as vozes das pessoas da Chapada Diamantina, que dão eu acho que tem uma coisa bem bonita que poucas pessoas sabem quando elas veem a peça, é que essas mesmas pessoas que a gente entrevista são as pessoas que o Itamar entrevistou para escrever o livro, e agora elas se apropriam da ficção e recontam essa história
que é delas também como uma ficção. Eu acho que isso é muito importante ser dito, porque são as vozes que estão em cena, mas também são todas essas vozes multiplicadas na presença do documentário, na presença da história do livro, na presença do filme do Eduardo Coutinho. Então, a peça se chama Depois do Silêncio, porque é mesmo sobre isso, sabe? O que a gente faz a partir disso, sabe? E o que, sim, o que é que, o que é que fica, o que é que se constrói a partir disso, imagino. Exatamente. Tu, ao longo dos anos, foste recebendo reconhecimento, alguns prémios. Um deles foi o Leão de Ouro da Bienal de Veneza. Que significado é que tem este reconhecimento para ti? Esse prêmio foi muito importante, assim, ele veio num momento muito significativo, nesse, assim, politicamente, historicamente, exatamente no meio desse governo, né, anterior, e em que os artistas foram execrados, considerados escórias, assim, foram muito maltratados, não só nós, muitas pessoas, evidentemente. Então, ganhar esse prêmio nesse momento, eu acho que foi muito importante para mim, mas também muitas pessoas vieram me dizer, de alguma maneira, como se todos nós nos sentíssemos premiados, assim, e claro, assim, um reconhecimento, um prêmio que não é um prêmio por um espetáculo, mas é um prêmio de um reconhecimento de uma trajetória, um prêmio de um reconhecimento de uma carreira, né, de uma pesquisa, que tem a ver com um processo artístico e também com um posicionamento político. Então, assim, para mim, esse prêmio foi muito importante. Assim como foi muito importante ter sido artista na cidade de Lisboa, Em né? 2018. Também é uma forma de premiação, né? Um artista que tem a possibilidade de ver a sua trajetória sendo mostrada, assim, esse diálogo com o público. Sem dúvida, sem dúvida. Isso que para mim é uma enorme felicidade voltar. Assim, quer saber isso, saudade. e és muito bem-vinda, como é óbvio. Queria, olhando para a frente um pouco, saber se te vão continuar a interessar esse trabalhar na fronteira entre ficção e realidade, entre disciplinas artísticas, é algo que te continua a motivar? Sim, sim, eu acho que é um pouco isso, acaba que enfim, uma certa autoria, um certo trabalho que está ligado à ideia de autoria e assim, são as linhas da minha pesquisa, vamos dizer assim. É claro que elas vão se transformando, porque elas vão, né, o tempo vai passando e também a história a minha própria história vai mudando, mas assim, todos os projetos que eu penso para o futuro, nos próximos anos, de alguma maneira, tem uma relação, assim, é sempre sobre olhar para fora, assim, eu estou de frente para algumas janelas, vendo a cidade de São Paulo, então, assim, é olhar para fora, pensar sobre o que está acontecendo e de que maneira isso que está acontecendo me atravessa e atravessa a minha criação artística. Sim. E quais são essas inquietações em particular que te vão motivar a continuar a criar daqui para a frente? Então, eu acho que a gente tem rodado atrás do nosso próprio rabo, né? Assim, infelizmente, assim, nosso processo como humanidade, assim, a gente parece que está cavando o nosso abismo. Então, inevitavelmente, as questões, ainda que elas mudem de ponto de vista, elas continuam sendo as mesmas, né? Sobre nossas questões éticas, as questões sociais. Eu acho que a discussão sobre o fascismo é uma discussão que ela está longe de acabar. Assim, acho que é muito importante que a gente continue refletindo sobre ela, mesmo que não seja diretamente, mas indiretamente. A gente sabe que a extrema-direita tem crescido no mundo inteiro. E eu acho que, como artistas, olhar não só para isso, mas olhar do porquê disso e tentar entender. E é claro que o nosso trabalho acaba, então, refletindo de alguma maneira, como sempre, o que está acontecendo no mundo. Então, os meus próximos projetos, ou pelo menos o próximo projeto, de alguma maneira, e eu pretendo que tenha um diálogo, inclusive, muito aberto com o público, para poder pensar esse hoje, esse agora. A arte pode salvar-me? Como? Se a Se a arte arte pode salvar? salvar, sim. Eu acho que todo exercício ético, ele pode, na verdade, nos possibilitar, eu falo, porque para mim tem a ver uma questão ética também, assim, ele pode nos possibilitar de mudar a nossa relação com o outro, com o que a gente está vivendo no mundo real, assim, né? No mundo daqui. A arte, ela faz parte disso, assim, ela é, para mim, eu acho que, para mim, eu sempre trago em todas as minhas peças a pergunta que é o que a gente faz para mudar, assim, realmente, inclusive se era o fim se elas fossem para Moscou, né? Uma peça super importante para mim, na minha trajetória, e eu acho que no encontro também com a cidade de Lisboa e com o público de Lisboa. E assim a gente acabava fazendo essa pergunta assim, mas o que é que a gente faz para mudar realmente assim?
E não é só mudar o mundo, mas mudar nós mesmos diante dos acontecimentos, diante do que a gente pode fazer. Então, nesse sentido, se a arte coloca essa pergunta, e se a gente sai do teatro com um pouco dessas perguntas, eu acho que a gente tem, quem sabe, a possibilidade de mudar o que está fora também, né? Não só o que está dentro. Então, assim, eu sou um pouco otimista. Ótimo. Depois do Silêncio, apresenta-se no Centro Cultural de Belém, dias 14 e 15 de setembro. Cristiano já está aí. Muito obrigado. Foi um gosto enorme voltar a conversar contigo. Muito obrigada, e assim, muito obrigada. Espero que vocês, assim, que a gente se veja lá, e eu quero agradecer também ao Centro Cultural de Belém, na presença da Aida Tavares, assim, a volta, assim, do meu trabalho, enfim, essa programação incrível que ela está propondo. Muito obrigada. Muito obrigado. Olá, eu sou o Pedro Mendes, diretor do Coffee Paste. Se gostaste desta entrevista, subscreve o canal para não perderes nada daqui para a frente. Clica na chávena que vês no canto inferior direito do vídeo ou no botão subscrever debaixo do vídeo. Passarás a receber uma notificação mal saia uma nova entrevista. Até já!